O Atlético volta a campo segunda-feira. O Galo joga só na segunda-feira lá em Caxias do Sul. Segue a sua preparação, mas o Cuca quer levar o Dudu do Cruzeiro. O Cuca quer o Dudu no Atlético. Vai ter negócio, não vai ter negócio? E esse tanto de gol que o Galo toma. Ô Paulo Azeredo, eu falei aqui outro dia, numa jornada, naquela do Mirassol. Eu estava aqui ancorando, eu disse que o Atlético é o time mais bonzinho do campeonato. É o time mais bonzinho do campeonato. Naquela oportunidade contra o Mirassol, o Atlético fez 5 faltas no jogo. Todo mundo entra com facilidade na zaga do Galo. É um time bonzinho demais, viu, Paulo Azeredo? Boa tarde, Paulinho. Tudo bem, Thiago? Abraço pra você, quem tá ligado com a gente aqui na Itatiaia. Pois é, te brincou até mandei mensagem pra você naquele momento. É o time mais cordeirinho do brasileiro, porque 5 faltas em um jogo inteiro, ninguém tá mandando bater, né, Thiago? Mas aquela falta necessária, a falta tática, ela faz parte do jogo e o Atlético precisa também olhar essa questão. Tô até pegando aqui pra gente não ser injusto. No jogo contra o Maringá, o Galo já fez 10 faltas. O Galo fez 10 faltas no jogo todo, o Maringá fez 18 faltas. O Maringá que distribuiu realmente muita pancada no jogo lá. Enfim, o Atlético até reclamou bastante disso no final da partida. Mas, Thiago, o Galo volta aos trabalhos visando esse compromisso segunda-feira contra o Juventude. Hoje à tarde, na cidade do Galo, o Cuca já pensando nesse time. E a gente fez aqui um raio-x mesmo. Até conversava com você antes de começar o programa, porque tem sido a grande dor de cabeça do Cuca neste momento, o sistema defensivo do Galo. Você vai se recordar, Thiago, e também o nosso ouvinte, quando o Atlético começou o brasileiro, ele tinha a melhor defesa do Brasil. Mas é campeonato estadual. Era estadual para todo mundo. O Atlético tinha 3 gols tomados no campeonato, na temporada. Só que eu fiz um levantamento aqui e no Campeonato Brasileiro são 8 gols em 6 jogos. Então são 8 gols em 6 jogos. Copa do Brasil, o Galo tem 3 gols em 3 jogos que levou. E na Copa Sul-Americana, 1 gol em 3 jogos. Se você fizer a conta aí, Thiago, você é bom de matemática, 12 jogos e o Atlético tomou 12 gols. Ou seja, você pegar aí, é claro que teve jogo que o Atlético não tomou gol, contra o São Paulo, contra o Botafogo, contra o Iquique, também na Copa Sul-Americana, contra o Cienciano, mas se você fizer a somatória desses jogos aqui, são 12 jogos e 12 gols tomados. O Cláudio Rezende, ao terminar o jogo contra o Maringá, ele falou dos números, porque o Cuca chegou a comentar sobre essa questão de números, que o Atlético mais uma vez teve melhores números na partida, mas que isso acabou não se refletindo no placar. Mas o Cláudio também ressaltou essa questão dos gols tomados, principalmente fora de casa. Na pergunta do nosso colega Cláudio Rezende, vamos reprisar aqui o que o Cuca falou quando o Cláudio perguntou sobre os gols tomados fora de casa. A gente não vem jogando mal hoje, você não pode dizer que é um mau jogo, é um jogo pegado. Cara, nós tivemos um jogo lá em Mirassol faz 72 horas. A gente não tem um grande elenco para fazer a rodagem, porque temos muitos jogadores que estão fora de combate, né? Então, se a gente tem tomado gol, talvez a gente não tenha ainda uma defesa ajustada, por perda de jogadores, por perda de jogador importante na frente da defesa, e a gente tem ajustado o time conforme a gente pode. Então tá aí, o Cuca dando a sua explicação, ajustando o time conforme pode, que perdeu jogadores importantes não só na zaga, mas também na frente da zaga do Atlético. E aí, Thiago, para que você possa debater com o Simões e com o Alê, a gente separou os gols, alguns do Campeonato Brasileiro, né? Contra o Grêmio, contra o Santos, contra o Vitória. Quem tá no YouTube já tá acompanhando para que vocês possam debater melhor essa questão do posicionamento defensivo, enfim, o que tá acontecendo com a defesa do Atlético. O Alexandre Simões, Ale Oliveira, o Cuca fala aí com razão, né, das ausências, das mudanças do time, mas eu acho que vai além um pouquinho, sabe? Eu continuo achando, como eu disse, um time muito bonzinho, o time do Atlético, porque se entra com muita... Olha esse gol, pra quem tá no YouTube, os gols do Vitória, né? Olha lá, a bola bate, rebate, volta no pé do jogador do Vitória, são lances que a gente mostra no YouTube, eu descrevo pra você do rádio, você vai aqui acompanhando o que está se passando com o Atlético no sistema defensivo. Olha, a parte das mudanças, né, das ausências, isso todos os times no campeonato passam, tá, Cuca? São todos os times, não é um problema exclusivo do Atlético, todos os times passam por isso. O Cuca segue batendo na tecla de que precisa de um volante. O Cuca fala que não vai dizer de elenco mais, que não vai pedir reforço, mas toda entrevista vem uma letrinha, né, que ele quer um volante, que quer mais um volante marcador. E eu acho que ele tem razão. O Atlético precisa mesmo desse volante. Mas enquanto não chega, tem que resolver como tá aí, Ale. Tem que tentar armar o seu time com as peças que você tem, até porque nós estamos falando de 3 empates seguidos
contra 3 equipes que são piores do que o Atlético desfalcado. Tô falando do Atlético ideal, mas Caracas, Mirassol e Maringá, eles são piores do que o Atlético com todos esses desfalques aí. Então, evidentemente que o Cuca tem responsabilidade nisso. Agora, a defesa, acho que até o momento defensivo é o que mais sofre, né? Porque se você for entender que o Júnior Alonso está jogando na lateral esquerda, das 4 posições da última linha defensiva, você só tem a lateral direita com opção de titular, né? Que ele vai revezando ali por aquele setor, mas o único lado que você tem a possibilidade de escalar o titular é na lateral direita, né? Você teria até o Júnior Alonso como um dos zagueiros, ele tem jogado mais na lateral esquerda, talvez de uma forma equivocada, mas os zagueiros, então, o Lianco tá fora, o Júnior Alonso ele não coloca na zaga e o Arana tá fora, e fora isso você não tem um grande marcador, mesmo o Alan Franco, que é o titular da posição, ele nem é primeiro volante, ele tá fazendo bem a função, mas nem é a dele, né? O Otávio, que era a única opção, acabou indo embora e ele ficou praticamente sem alternativas, né? Ele não gosta do Fausto Vera e também o Fausto Vera não é aquele mordedor, aquele marcador, né? Então, realmente, o sistema defensivo fica desprotegido e também com pouca qualidade técnica. Agora, vou repetir, contra esses 3 últimos adversários, o Atlético é melhor mesmo desfalcado. Ô Alexandre Simões, a expectativa do torcedor, e é uma coisa histórica do Atlético, né? O Galo sempre foi o time da raça, da pegada, da entrega, é ver esse sistema defensivo corrigido. É possível corrigir com as peças que tem ou só com reforços o Atlético vai arrumar essa zaga, Simões? Ô Thiago, assim, eu acho que depende muito do que é o objetivo do Atlético, tá? A gente fica pensando nessa história de o elenco é curto, e o Cuca fala isso em toda entrevista coletiva, principalmente agora que tá sofrendo com lesões, né? Cara, mas esses 10 jogos que o Atlético disputou após o Campeonato Mineiro, e eu acho o estadual, principalmente o Mineiro desse ano, uma fábrica de ilusão, tá? Se a gente pega os nossos times que jogaram o Campeonato Mineiro, o Atlético beira a zona de rebaixamento da Série B, o Tombense faz uma Série C discretíssima, quer dizer, são equipes realmente de um nível muito baixo. E aí, nos 10 jogos que o Atlético disputou após o Campeonato Mineiro, ele venceu o Iquique no Mineirão e o Botafogo, né? O Iquique, para falar a verdade, né? A gente não precisa nem considerar. Cara, é engraçado. Pô, precisa de elenco, assim, para poder fazer um bom jogo com Vitória no Mineirão, precisa de qualificar o elenco para poder ganhar do Vitória, para ganhar do Caracas. Sabe, pra pegar essa sequência de Caracas, Mirassol e Maringá. Foi fora de casa. Sinceridade, Thiago, a gente assistiu aos jogos, um nível técnico baixíssimo, sabe, baixíssimo. O que eu acho é que acaba que essa história de elenco vira muita muleta de treinador também. Vira muita muleta de treinador, sabe? Se um time com a qualidade que o Atlético teve nessas partidas precisa se reforçar ainda mais para poder ganhar de Caracas, de Cienciano, de Vitória, aí realmente a situação é todo mundo virar Flamengo. Só que Flamengo é só um. Então, e aí eu já vou abrir o chat aqui, nós vamos ver o torcedor aqui. Cara, o futebol brasileiro passa por uma crise, as pessoas não querem ver isso, o equilíbrio é muito grande, tá? O equilíbrio é muito grande, o jogador que ontem não servia para naquele amanhã, ele já é herói, eu acho que é uma situação que as pessoas precisam sentar e conversar o que está acontecendo no futebol brasileiro até em nível de cobrança. Não existe condição de se cumprir o calendário que a gente quer impor ao futebol brasileiro com um nível técnico elevado. E aí vira essa máquina de moer jogador, de moer treinador. Thiago, eu te pergunto, você já viu tanta lesão igual nós estamos tendo no futebol brasileiro nessa temporada? Eu já vi, mas geralmente lá pra setembro, outubro, que a turma costuma estourar. Hoje é 1º de maio, cara. Nós começamos maio realmente com muitas lesões.